Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, assim está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto importante, que registra o início, quando Deus começou a dar forma e trazer à existência o seu plano que ele tinha elaborado desde a fundação do mundo. Mas tudo tinha um tempo para poder se realizar. E Deus, quando chegou o tempo determinado por ele, porque para Deus o tempo é a oportunidade. Para nós o tempo é cronológico. Dias, semanas, meses, horas, minutos, segundos e por aí vai. Ficamos presos a esta medição do tempo. Com Deus, o tempo é sempre disponível. É o tempo cronos, é o tempo da oportunidade. Então o Senhor Deus aqui deixou escrito, através da revelação, como chegou a Moisés, dizendo que no princípio. Então Deus estabeleceu aqui um princípio. Todas as coisas, para vir à existência, para ter realidade, elas precisam de um princípio, de um nascedouro. Nascer em algum lugar, seja o que for, seja a pessoa, seja a árvore, seja o rio, seja as aves, qualquer coisa, para provar a sua existência, ela precisa ter um princípio. Isso fisicamente. Com relação a Deus, não, porque Deus é eterno. Então não tem princípio nem fim. Ele vive eternamente. Ele vive antes desse princípio e depois do final de todas as coisas, ele continuará existindo. E isto para todo sempre. Não haverá um momento em que Deus deixará de existir. Não. Essa cogitação não entra na discussão. Porque Deus é eterno, Deus é um eterno presente. A eternidade está com ele. Era para estarmos desfrutando desta eternidade. Mas, com a entrada do pecado, isto foi rompido e agora só a desfrutaremos após o arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, os que morreram sendo ressuscitados e transformados, e os vivos sendo transformados, e juntos, vivos, ressuscitados, transformados, e vivos transformados, irão ao encontro do Senhor nos ares, e dali por diante irão desfrutar a eternidade prometida por Deus. Mas aqui diz que Deus no princípio criou os céus e a terra, que não existiam, mas foram criados pelo poder da palavra de Deus. O salmista diz: o Senhor disse ou falou e logo tudo se fez. Chamou a existência e as coisas vieram a aparecer. Este poder criador só quem tem é Deus. O ser humano não tem o poder criador, mas Deus tem este poder criador. E o poder de Deus criador é um poder verdadeiro, está relatado em toda a Escritura, e nós observamos então, quando diz que o Senhor criou os céus e a terra, não existia nada. Então Deus criou do nada. Deus não pegou algo que já existia e fez um melhoramento para dar existência a outra coisa. Não. Deus pegou do nada.
porque no princípio significa Bereshit. Bereshit vem da palavra bara, quer dizer, do nada, fazer do nada, criar do nada. Nos dias em que vivemos, há um adágio que diz: nada se cria, tudo se copia. Mas com relação a Deus, não. Com relação a Deus, ele tem o poder de tudo criar. Como criou as coisas que vemos, que nos movemos de um lado para o outro, somos admiradores delas, e outras que ele ainda pode trazer à existência, porque o poder criador está com Deus. É por isso que nós o servimos, o adoramos e o glorificamos, porque esta é uma prerrogativa de Deus. Ele não dá a ninguém isto. Isto é dele, é com ele, é para ele. E nós desfrutamos os benefícios do que Deus traz à existência. Então diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou. Depois, ao longo dos dias, que foi desenvolvendo a criação para o efeito didático, o Senhor Deus foi separando as coisas e colocando cada uma no seu lugar. Os céus passaram a ficar acima e a terra passou a ficar abaixo do céu. E conforme diz a palavra que Deus tirou a terra do meio da água, então a terra subsiste debaixo de águas dos céus e acima de águas que estão no subsolo da terra. Então a terra está entre águas, mas o Senhor a mantém firme. Ela não afunda, ela não é sugada pela água, ela não desaparece. Ela mantém aí o seu papel, obedecendo à determinação do Criador. E os céus também não se rompem. Eles permanecem lá, onde Deus colocou, atentos à sua voz. E a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra do seu poder. E na terra está a demonstração de tudo que Deus fez e criou, inclusive o homem, e depois colocou estas coisas à disposição do homem, para que ele pudesse ver a grandeza, a criatividade, a variedade, o amor e a disposição de Deus de criar estas coisas para o bem da humanidade que Deus haveria de criar a partir do sexto dia. Então nós encontramos isso muito importante. E aqui no versículo de número 2 nós encontramos assim: e a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, era algo que não tinha como se identificar. Só diz que era terra, mas não tinha forma e a terra estava vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Onde era que estava o abismo? Entre a terra e o céu. Havia um abismo. Quando nós encontramos abismo, é algo apavorante. Mas tem uma coisa: mesmo naquele abismo que existia, a palavra de Deus traz ao nosso conhecimento o seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mover do Espírito, alguns estudiosos dizem que é semelhante ao ato de chocar, como se chocar ovos para trazer à existência vidas que estão ali dentro. Então, este era o trabalho do mover do Espírito na terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E ao mover-se, o mover do Espírito Santo, para revelar o poder de Deus. Observe que já desde este princípio, o trabalho do Espírito Santo era importante e é e continuará sendo, porque o que faz o Espírito Santo é revelar o poder de Deus. Aqui no Antigo Testamento, quando nós vamos ver
as ações do Espírito Santo, ele está associado com Deus o Pai, em trazer a revelação, em revelar a manifestação do poder de Deus nas mais variadas circunstâncias. E a palavra de Deus sempre vai estar dizendo, o Espírito se apoderou, e o Espírito veio, o Espírito moveu, o Espírito levantou, o Espírito se apossou. É a ação do Espírito revelar o poder de Deus. É por isso que o Espírito Santo se move. Ele não é estático, ele não é parado. Não. Ele é dinâmico, ele é ativo, ele se movimenta. E aqui diz que ele se movia sobre a face das águas. Ele se movimentava. E até hoje o Espírito Santo continua se movendo, se movimentando para demonstrar, para revelar o poder de Deus. Quando o Senhor Jesus veio e terminou o seu trabalho com a obra da redenção, ele disse que rogaria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E quando ele vier, o Senhor Jesus disse, ele convencerá. Então veja que o Espírito Santo é sempre Deus movimentando-se em favor do seu povo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as ações do Espírito Santo não são paradas, são em movimento. Ele sempre está agindo, sempre está trabalhando, sempre está movimentando, capacitando, levantando, encorajando, animando, confirmando, convencendo, trazendo para perto do Senhor Jesus. Como no Antigo Testamento, fazia referência a Deus, o Pai. E aqui diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, em outra tradução diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nessa tradução diz, se movia sobre as águas, no sentido de gerar vida, ou seja, de revelar o poder criador de Deus. Se está dito que Deus criou, Deus tem em si o poder criador. E o trabalho do Espírito Santo é revelar, trazer à luz, ao conhecimento da humanidade, este poder criador de Deus, que ele, com a sua palavra, trouxe à existência céu e terra e fez as separações necessárias e a criação para cada determinado dia, e cada coisa Deus colocou no seu lugar, e até hoje, passado milhões de anos, as coisas ainda permanecem no mesmo lugar. Então cai por terra a teoria de que Deus criou todas as coisas e depois, quando viu o andamento dessas coisas, Deus então abandonou, deixou de lado, abriu mão. Mas não. A palavra de Deus diz que Deus criou, Deus preserva e sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então Deus é responsável, Deus é cuidadoso, Deus se importa com tudo o que ele criou para que tudo se mantenha no seu devido lugar. E as coisas se mantêm até o dia em que Deus permitir. Como que os céus estão seguros nas alturas? Como a terra está firme em cima da água? Só o poder de Deus para fazer isto. Mas encontramos aqui, no Salmo 62, versículo 11, diz, uma vez disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, o poder não está em nós, o poder está em Deus, e é Deus quem opera, é Deus quem faz todas as coisas. Então, pelo poder criador de Deus, Deus criou o mundo espiritual. O mundo espiritual, onde estão lá os anjos,
os serafins, o arcanjo, todos aqueles seres celestiais ou espirituais que Deus criou, estão lá, estabelecidos no lugar que Deus os colocou. O Espírito Santo se move para revelar o poder criador de Deus do mundo material, as coisas que existem, o mundo geográfico, com todas as suas dimensões. É o Espírito Santo que revela o poder criador de Deus sobre estas coisas. Mas ele revela também o poder criador de Deus no mundo animal. Quanta variedade! E a cada um que Deus criou, Deus disse que era para produzir, multiplicar, segundo a sua espécie. No primeiro, Deus deixou os genes para que a espécie fosse propagada de acordo com a matriz que Deus criou. E o mundo racional também foi criado por Deus. E tudo isto, o Espírito Santo vem revelar para nós o poder criador de Deus nestas coisas. E para cada coisa, Deus determinou uma lei que ela é irrevogável. Por exemplo, as árvores, as frutíferas, produzem frutos segundo a sua espécie. Eu não posso plantar um tipo de árvore e querer fruto de outra natureza. Hortaliça. O animal, não pode nascer um animal aqui e quando ele for procriar, propagação da espécie do animal, vai nascer um animal diferente. Não. Vai seguir a mesma espécie da qual ele faz parte. Não há confusão de mistura entre as coisas criadas por Deus. Cada uma delas se reproduzem dentro da sua própria cadeia, da sua sequência, conforme Deus estabeleceu, conforme a sua espécie. Ao criar o homem e a mulher, Deus disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Através do homem e da mulher haverá a procriação da espécie, a multiplicação da espécie humana, os novos nascimentos que viriam a partir de Adão e seguiram, e nós somos resultados daquele trabalho, e não se tem notícia nenhuma na ciência, em qualquer lugar, que uma outra natureza, uma natureza X, trouxe à existência uma natureza Y. Isso não existe. Não concorda com o plano de Deus. Se a natureza é X, a propagação vai ser X. Se ela é Y, vai ser Y. Se é animal, vai ser animal. Se é ave, continuará sendo ave. Se é homem, ser humano, homem e mulher, continuará sendo homem e mulher. E mais uma vez cai por terra a teoria de que o homem veio de um animal. Um animal que, ao longo dos séculos, foi se evoluindo e se transformou no ser humano. E que nós descendemos de um animal. Ora, se esta teoria tivesse validade, por que os animais de hoje não continuariam também evoluindo para ser humano? Por que não vemos mais? Que pensamento é este que deve ser alimentado de que assim aconteceu? A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz que Deus criou. E no caso do homem, Deus formou o homem do pó da terra. Deus pegou o pó da terra, fez dele o barro, modelou, formulou, conforme a sua imagem, a sua semelhança, criou lá um boneco de barro, do pó da terra. E lembre-se que no pó da terra existem todos os elementos minerais de que a ciência, a química tratam. Está no homem. Deus, quando pegou o pó da terra, veio toda esta riqueza junto. Portanto, temos em nós
mercúrio, ferro, alumínio, tantas outras coisas aí. Estão no corpo humano. E quando Deus criou, formou, soprou nas narinas, nos tornamos alma vivente. E agora, através do plano de Deus, a propagação da espécie, do ajuntamento do homem com a mulher, para a propagação dos filhos, da família, e povoar e popular a terra. Assim tem sido desde que Deus estabeleceu esta norma, esta regra, e ela é infalível. Ela não funciona de outra maneira. Ela só funciona da maneira em que Deus estabeleceu para funcionar. A ciência está doidinha para provar alguma coisa contrária à palavra de Deus, mas todos os experimentos que eles fazem caem por terra porque não chega no que Deus fez. Deus fez do nada. Do pó da terra ele fez o homem. Se o cientista pegar o pó da terra, não consegue fazer o homem. Por mais que queira, por mais que seja estudado, não conseguirá. Isto foi uma habilidade única de Deus para demonstrar o seu poder criador, o poder de criar todas as coisas. E é o Espírito Santo que revela a nós este poder criador de Deus nos vários sentidos e de mundo que falamos, mundo de espécie, né? O mundo da sua finalidade, conforme vimos, o mundo espiritual, material, animal e racional, físico. Então nós encontramos aqui o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Mas o Espírito Santo também, ele se move para mostrar ou revelar o poder regenerador de Deus. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. O que é ser regenerado? Uma vez que nós fomos gerados por Deus para cumprir o seu plano, o seu propósito aqui na terra, e fomos degenerados pelo pecado, a entrada do pecado degenerou, desfigurou, maculou-nos e nos afastou da comunhão com Deus. Agora, através do Senhor Jesus Cristo ter efetuado na cruz do Calvário a obra da redenção, nós somos convocados por Deus a vir a Cristo, e Cristo diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor Jesus recebe, perdoa, purifica, transforma e vem habitar em nós. E o Espírito Santo, ele revela o poder regenerador de Deus, de trazer à existência o novo nascimento. Conforme diz a palavra, nascer da água e nascer do Espírito, nascer para Deus. Conforme João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, pertence a Deus, vive para Deus. E diz a palavra que quem é nascido de Deus não peca, não vive a prática do pecado, porque é nascido de Deus. E esta regeneração, ela é feita pelo poder da palavra de Deus, a ação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo para regenerar, criar, trazer novamente, ressuscitar. E vos ressuscitou, estando vós mortos em delitos e pecados. Ressuscitar o Espírito que estava morto, maculado, mas agora, através de Jesus e da ação do poder de Deus, este Espírito que estava morto em nós, revive e nós passamos a ter comunhão com Deus, e Deus implanta em nós a natureza divina através do poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo revelando também o poder
regenerador de Deus na nossa vida. Por isso é que nós somos habilitados por Deus a estar na sua presença, a louvá-lo, servi-lo e adorá-lo, porque foi feito um trabalho de regeneração profundo e permanente na nossa vida, de dentro para fora. E à medida em que nós somos transformados e nascidos de novo, de dentro para fora, as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas vão identificar que nós agora deixamos o velho homem e nos revestimos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esta é agora a nossa condição diante do Senhor, como regenerados por Jesus. O salmista Davi, quando falhou diante de Deus, ele disse: renova em mim o espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, regenerados e reconciliados com Deus, nós voltamos à plena comunhão com Deus. Este é o poder criador de Deus para efetuar a regeneração espiritual na nossa vida. Portanto, temos agora comunhão e acesso à presença de Deus, porque fomos nascidos de novo, nascidos pela água e pela palavra. Agora podemos ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. E temos a promessa de que muito breve estaremos na presença de Deus por toda a eternidade, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma limitação, porque é a promessa de Deus para o seu povo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo se move para revelar o poder criador de Deus. Tudo que foi criado, o Espírito Santo traz-nos a revelação de que ali está o poder criador de Deus. Em segundo lugar, nós observamos que o Espírito Santo se move para revelar o poder regenerador de Deus, porque é Deus quem gera vida nova em nós. Somos regenerados para uma viva esperança, para esperar o Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o Espírito Santo se move para revelar o poder supridor de Deus, a maneira como Deus supre, como Deus sustenta, como Deus cuida, como Deus se move para manter todas as coisas no seu devido lugar, como Deus nos mantém vivos. E por isso, o apóstolo, escrevendo em Atos, está dito: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus. Então, o poder supridor de Deus é-nos revelado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 4, e diz que de repente veio do céu um som como de um vento e encheu toda a casa. Deus supriu ali o poder do Espírito Santo para o seu povo, os seus apóstolos que estavam em oração no cenáculo. Quando olhamos para Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isto? É a revelação do poder supridor de Deus em bênçãos para a nossa vida. Quando olhamos no Salmo 23, verso 5, o salmista escrevendo, ele diz o seguinte: que o Senhor fará transbordar o meu cálice. O meu cálice transborda. Então, o poder supridor de Deus está aí para
todos observarem. É inadmissível que um ser humano venha em alto e bom som querer negar a existência de Deus, se ele próprio é a prova maior do poder de Deus, porque ele foi criado por Deus, está vivo pelo poder de Deus, sendo suprido as suas necessidades pelo poder de Deus, mantido vivo pelo fôlego de vida que Deus mantém no seu corpo físico, e ainda assim se arvora a dizer que Deus não existe. É uma aberração, porque a palavra de Deus diz que as coisas que foram criadas por Deus provam a existência de Deus. Tudo que foi criado, tudo que vemos, que desfrutamos, que participamos, tem um Criador. E este Criador chama-se Deus. E o Espírito Santo, o trabalho dele é revelar o poder criador de Deus. O poder criador da natureza e tudo que nela há. O poder restaurador de Deus em restaurar o ser humano, reconciliar, propiciar, aproximar, trazer para perto e revelar o poder também supridor, o cuidado ininterrupto de Deus para a vida de cada um. Assim como Deus cuidou de Israel no deserto durante 40 anos, cuidando da roupa, do calçado, do alimento, enfim, de tudo. Não faltou nada para aquele povo. Deus continua cuidando de nós, de mim, de você, de cada um de nós. Então, o poder supridor de Deus continua em ação. E nós somos abençoados por Deus por desfrutar do seu poder supridor. É quando Deus coloca à nossa disposição. Ele dá a semente, ele prepara a terra, ele envia a água, ele envia o calor, a semente produz, nasce, brota, cresce e dá os seus frutos, e nós nos beneficiamos desses frutos e devemos glorificar a Deus, porque Deus cuida de nós. Se dependêssemos de nós, de criarmos o nosso alimento, já há muito tempo não existiríamos. Mas recebemos de Deus o alimento todos os dias, porque eles foram criados pelo poder de Deus para a nossa subsistência aqui na terra. Então valorizemos a este Deus, glorifiquemos e bendizemos o seu nome em todo o tempo. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo, mas o Espírito, havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Movia-se para revelar o poder criador de Deus. Movia-se para revelar o poder regenerador de Deus. Movia-se para mostrar o poder supridor de Deus. Eu e você somos testemunhas deste poder maravilhoso que é revelado pelo Espírito Santo, o poder de Deus nas várias ações para o bem da humanidade e das coisas que Deus criou para mantê-las cada uma no seu devido lugar até o tempo estabelecido por Ele. E que nós possamos seguir glorificando, bendizendo, exaltando e nos admirando com a gloriosa obra de Deus, manifestada pelo seu poder, e que permaneçamos firmes para irmos ao encontro do Senhor e desfrutarmos com Ele as delícias que Deus criou e estão reservadas para os salvos na glória celestial. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.